Olá, boa noite. Eu sou Sérgio Della Sávia, professor do Departamento de Filosofia da UFRN. Começa agora mais um Grandes Temas aqui na sua TV Universitária. Políticas culturais são formulações e propostas desenvolvidas pela administração pública, por organizações não governamentais ou mesmo por empresas privadas com o objetivo de promover intervenções na sociedade através da cultura, na perspectiva de orientar o reconhecimento, a proteção e o estímulo ao desenvolvimento cultural de determinada comunidade ou grupo social. Seja na cultura popular, nas artes plásticas, nas artes cênicas, na música, na literatura ou no audiovisual, ser artista no Rio Grande do Norte é enfrentar a dificuldade em encontrar oportunidades de investimentos em espaços para expressão e reconhecimento local. Para debater políticas culturais em Natal e no Rio Grande do Norte, contamos com a presença de Josenilton Tavares, gestor cultural e diretor de Políticas Culturais da Secretaria de Cultura de Natal, Everardo Ramos, professor do Departamento de Artes e diretor do Museu Câmara Cascudo, e do músico e produtor cultural Anderson Foca. Sejam todos bem-vindos e obrigado por terem aceito o nosso convite. Eu também. Bom, queria lançar uma questão para todos os nossos convidados, que é no sentido de a gente fazer ou pensarmos um balanço da cultura, da condição, da situação da cultura em Natal, no entorno, ou mesmo no Rio Grande do Norte. O que vocês teriam a dizer sobre em que pé que anda a produção cultural na nossa cidade e na região? Bom, primeiramente agradecer a oportunidade. Eu acho que é um desafio discutir esse tema, mas é muito oportuno diante de todo esse contexto. Bom, e dizer que eu trago algumas informações enquanto gestão, né? Então, depois que passamos a ter acesso, de fato, a uma discussão mais pertinente acerca desses conceitos de cultura, da democratização cultural, que tudo isso passou a existir a partir do debate com a sociedade civil, as conferências municipais, esses tratados internacionais que o próprio país pactuou, né, a criação de sistemas nacionais de cultura, uma política que prevê, nós temos um Plano Nacional de Cultura, né? O município, acho que o Estado como um todo não é uma ilha, né, e isolada, absorveu de maneira positiva tudo isso. Então passamos a ter que lidar com todos esses novos conceitos e a sociedade também foi convidada a se organizar para reivindicar, para compreender esses processos desses investimentos culturais, se eles existiam, se não existiam, e historicamente também quais as deficiências, as ausências, né, e o que precisaria ser corrigido, até porque a gente está falando de política cultural, mas ela não funciona sem um bom diagnóstico, sem indicadores, sem estatísticas, né? E é papel do poder público, né, elaborar essas condições, como também é papel da sociedade civil organizada e setoriais também, trazer todo esse universo. Então eu acho que o saldo é positivo porque crescemos nesse processo. Crescemos em condições favoráveis, crescemos numa política de editais nacionais, editais públicos, editais privados. Obviamente não dá conta de tudo, mas eu acho que se a gente for avaliar essas 3 últimas décadas e o que tínhamos, né, anteriormente, eu acho que o processo de democratização pode ser perceptível já de alguma forma. Agora, tudo isso requer tempo, maturação, né, das partes, para que a gente possa ter a continuidade disso. Mas eu acho que está sendo posto assim às claras a necessidade de se planejar, necessidade de se pensar, necessidade de onde, saber exatamente onde investir, principalmente porque os recursos são escassos, né, historicamente escassos para a área. Então, eu acho que o saldo é positivo, o levantamento que a gente faz do município assegura isso, tá? E estamos em processo, em dinâmica, para que a gente possa, pelo menos, atender algumas dessas demandas
que os setoriais, que tudo que foi previsto nessas conferências municipais, no caso do município, nós tivemos 5 conferências municipais, nós temos aí mais de 200 propostas da sociedade civil, que elas foram condensadas em 47 propostas de ações e metas do Plano Municipal de Cultura, que está na Câmara Municipal. E aí eu até contextualizo, nós temos pela primeira vez um plano estadual que está em discussão na Assembleia, tramitando no Executivo, parece, e o municipal já está na Câmara Municipal para esses fins. Então eu acho que o saldo é positivo, com todas as deficiências e faltas, né, de certa forma de continuidade, mas eu acho que esse universo, esse panorama mais recente dessas discussões consolidou um pouco essa necessidade de ver a cultura não mais como uma coisa menor, como a última coisa, né, que se via, e sim como um potencial mesmo, sabe, de valor, de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento social também, né, e que impacta nos outros processos ligados ao cidadão como um todo. Educação, saúde, tudo. Tá? Eu acho que a cultura está realmente inserida e eu acho que já é perceptível tanto da classe artística também, como um todo, como da gestão. Agora, é processo. Nós estamos em processo. Tá? Aprendendo, tá? E dando respostas realmente a essas... a todo esse cenário mais recente. Daqui a pouco eu quero que a gente volte a repercussão dessas conferências municipais e conferências estaduais que nós já tivemos aqui, né, e sempre se espera que isso se traduza em políticas de cultura concretamente. Sim, né? Sim. A gente podia detalhar um pouquinho depois isso. Professor Everardo, professor de História da Arte da UFRN e atualmente diretor do Museu Câmara Cascudo. Qual é a sua percepção, professor Everardo, da cultura, da produção, da ação cultural, da atividade cultural aqui em Natal e na região? Também agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando, conversando com os colegas aí sobre um tema tão interessante e importante. Eu compactuo, assim, eu concordo com a opinião de José Newton, né, e eu queria puxar, assim, mostrar um pouco como o que está acontecendo na universidade, né, na UFRN é um reflexo bastante, que corrobora bastante essa ideia, né? Porque nós temos vivido aqui na universidade, de alguns anos para cá, um processo muito interessante, né, de sistematização, de pensar uma política de cultura, né, em que a universidade tem um papel aí bem importante. Então, desde a instituição da lei do Plano de Cultura, do Plano Nacional de Cultura em 2010, né, essa discussão se tornou muito forte aqui na universidade, que já vinha desenvolvendo uma política de cultura não sistematizada, né? Nós já tínhamos ações de cultura liderados por algumas unidades, né? Bom, nós temos cursos específicos de graduação que são essencialmente ligados à cultura, né? Departamento de Artes tem curso de teatro, dança, enfim. Então, de uma certa forma, nós formamos, né? A universidade é um grande celeiro, digamos, aí de artistas aqui para a cidade. E a Escola de Música, por exemplo, que já vinha desenvolvendo várias atividades, né, em relação à música, né, há muito tempo. Mas de 2010 para cá, isso passou a ser uma coisa mais sistematizada. Então, nós tivemos, de 2014 até hoje, até 2017, uma série de marcos que mostram essa evolução da política de cultura aqui na UFRN. Por exemplo, nós tivemos a instauração da RUMUS, Rede Universitária de Museus, que é essa integração dos 3 museus que temos na universidade, né, o Museu Câmara Cascudo, em Caicó, o Museu do Seridó, e aqui em Natal, o Museu de Ciências Morfológicas. Então, esses 3 museus estão integrados nessa rede, que vai pensando aí em atividades comuns. Nós instituímos aqui duas políticas importantes, né? A política de cultura e a política de memória. São dois eixos com resolução própria, com o conselho gestor, né? E que pensa, tanto na parte da memória quanto na parte de cultura, diversas ações que envolvem a universidade, internas à universidade, né? De fomento de ações relativas à memória e à cultura na universidade, mas também
que afirma o papel da universidade em relação a esses dois campos na sociedade, né? E uma coisa super importante que aconteceu em 2015, que foi um projeto da universidade que foi contemplado, o Plano de Cultura da UFRN, foi contemplado no edital Mais Cultura nas Universidades, né? Que foi um edital a nível nacional, federal, e a UFRN foi a única universidade do Brasil que tirou a nota máxima, a nota 10, né? Nós ficamos em primeiro lugar, e que isso foi bem assim, uma espécie de um reconhecimento, né, por todo o trabalho que a universidade vinha fazendo, e nós fizemos então um projeto bastante estruturado, em que tinha muito claramente definido, né, os eixos, o que é que nós pensávamos, como é que a gente pensa em desenvolver aqui uma política de cultura em que a universidade tem esse papel central. Então, uma cultura que está atenta à diversidade, acessibilidade, interiorização, né? Então, esses diversos elementos reunidos fizeram com que esse projeto fosse, então, contemplado, como eu disse, né, fosse o primeiro colocado a nível nacional, né, concorrendo com instituições federais de todo o Brasil. Então, são uma série de medidas que mostram, então, que esse pensamento, essa elaboração de uma sistemática, de uma integração, de uma organização em relação à política de cultura é uma coisa muito forte, muito presente, muito atual aqui na UFRN, que eu acho que é um reflexo do que está se passando aqui na cidade como um todo, né? Então, acho que a gente pode... O que acontece na universidade corrobora, né, a visão do que a gente tem a nível de cidade, né? Ok. Anderson Foca, você é uma das figuras mais conhecidas na cena musical independente aqui de Natal e um grande empreendedor da cultura, alguém que está... um ativista da cultura. Bom nome, bom nome. Não é? Acho que é bom. É um bom nome. Justamente assim, a percepção do grande público é que talvez falte coisa, mas essa não é a realidade. A gente tem coisa acontecendo. Como é que está? Segundo você, qual é o balanço que a gente faz da cultura no Natal aqui ou na região? Eu sou muito otimista, inclusive mais otimista do que a velocidade que o poder público e a própria universidade conseguem acompanhar, né? A gente vê discussões, o José Nilton é amigo de mesa, né? A gente já fez parte de algumas discussões de políticas públicas para a cultura, eu sempre estou participando. Eu acho que para você cobrar também, você tem que se inteirar, tem que estudar, tem que entender como funciona o processo, para você não cobrar de um jeito, né, estranho, esquisito, sem entender, né, como as coisas vão acontecendo. Eu acho o seguinte, eu acho que Natal é um celeiro cultural impressionante e a gente teve um crescimento nos últimos 10 anos mais impressionante ainda. Praticamente em todas as áreas a gente está tendo... A gente nunca teve tantos representantes nacionalmente, a gente sempre cobra assim, nossa, quem é o artista potiguar, famoso, que está, né, se destacando, que está na novela, uma atriz, um ator. A gente nunca teve, na história da cultura da cidade, tantos atores, ativistas culturais, artistas, envolvidos e inserindo a cidade e o Estado na cultura do país como um todo. Assim. São vários representantes da música, vários representantes do teatro, na dança. Agora o audiovisual começou também a fazer algumas inserções importantes fora daqui. E isso é um fato. Nos últimos 10 anos as coisas bombaram. Mas, infelizmente, a velocidade com que o governo, com que a prefeitura atuam, não é suficiente para atender a demanda e a velocidade que os atores diretos estão indo. Nós estamos digamos que a gente está pisando no 120 e o governo está no 60, assim. Claro que isso é uma premissa, né? É quase sempre o governo corre atrás, né, da demanda, assim. Isso é uma coisa, não é tão incomum que isso aconteça. Mas eu acho que aqui está acontecendo, está pior. Eu acredito que está pior. Todo esse reflexo do debate, das políticas públicas, não só das políticas públicas para a cultura, mas com o debate em geral, aconteceram no primeiro governo do Lula. Ele que foi meio um mentor do MINC, do Ministério da Cultura com uma certa força. Teve a era Gil, a era Juca Ferreira, que ele era braço direito do Gil na primeira era, depois ficou sozinho. E essa política de cultura que foi implementada no Brasil, ela propiciou tudo isso. Plano Nacional de Cultura,
comitês, debates em todas as instâncias nacionais, municipais, estaduais. E eu acho que isso foi muito bom para a gente se conhecer e reconhecer o Brasil, né? Reconhecer o Brasil como um potencial cultural. Todo mundo já sabe, mas é bom quando você tem um número, como o Joanilton falou, é bom quando você tem um indicador, um indicativo. Pra você ter uma ideia, nós estamos falando da terceira economia do mundo, que é a economia do entretenimento e da cultura. Terceira do mundo. Uma cidade como Barcelona, sem cultura, não receberia nenhum visitante. Era zero. E ela é a terceira cidade mais visitada do mundo. Por causa da sua cultura. Somente por causa da sua cultura. Né? E aí nós estamos falando da parte de arquitetura, estamos falando da parte histórica, estamos falando na parte do próprio entretenimento que a cidade oferece, cena shows, musical, museus, igrejas, né? Tá tudo envolvido. Então eu sinto muito que Natal ainda não tem enxergado isso, principalmente quando a gente reclama, quando a gente vê toda hora a reclamação da trade, por exemplo, turística, dizendo, nossa, praia, a gente vende muito a praia, mas pô, tem praia em todo lugar, o Brasil tem praia em todo lugar. Então, qual é o nosso diferencial? Eu acho que aqui tem praias especiais. E se a gente soubesse interagir com a cultura para isso, com investimentos, quando a gente fala da interação, é que o governo entenda o que está acontecendo no nível, numa velocidade que possa gerar um resultado, digamos, uma força motora ali, um resultado mais rápido, né? Uma geração mais rápida de energia. E de energia para todo mundo, assim, tanto para as pessoas individualmente, né? A pessoa se orgulhar de ver Natal sendo representada, a pessoa se orgulhar de ter um espaço para poder visitar. Nós estamos passando por um processo inacreditável de violência na cidade, que passa muito pela falta de cultura das pessoas, até nas partes mais periféricas da molecada, de não ter onde se exercitar, não ter onde de fazer alguma coisa lúdica, de entender um outro momento que a vida tem outras opções e tal. Tudo isso passa pela cultura e pela educação, assim, é uma coisa que não tem como... Eu fico muito triste quando alguém fala assim, pô, tá muito violento, e aí, nossa, e ao mesmo tempo você vê lá, o ministro da Cultura já saiu de novo, já trocou, já tem outro. Então, aquele projeto foi descontinuado, aquele outro. Quer dizer, é uma coisa que a gente nota que, nossa, parece água e óleo. As pessoas não estão... Parece que não está sendo falada a mesma coisa, assim. Parece que aquilo não é pouco importante, quando a gente sabe que é muito importante. Então, eu acho que talvez a gente passe por Talvez a gente, ao mesmo tempo que, como eu falei, nos últimos 10 anos, realmente Natal teve um boom de atividades culturais, tanto internas quanto para exportar, a gente não tem a mesma velocidade desse boom vindo do governo. Eu acho que se esse boom fosse de qualquer outro comércio, né? Se a gente tivesse assim, olha, descobriram que Natal é um celeiro de indústria têxtil, né? Que já foi por um momento, né? Por um momento teve acho que nos anos 70 ou alguma coisa assim, teve uma coisa com a indústria têxtil. Com certeza o governo ia inserir diminuir impostos e tal, para aquela indústria bombar. Mas na cultura isso não acontece. Parece até que a gente é meio, não vamos se meter aí não, porque acho que é só um fogo de palha e tal. E se mostra que não é, que tem um movimento, um exercício acontecendo. Eu acho que é por aí. Acho que a gente tem que achar essa velocidade, tem que andar mais ou menos na mesma... Talvez, não sei se a gente está indo muito rápido, o governo muito devagar, mas o fato é que a gente tem que achar um flow para andar junto. Perfeito, Anderson. Eu queria só chamar a atenção para uma coisa que ele falou muito bem e tentar pelo menos organizar algumas coisas para que... eu acho, Foca, que a gente precisa... Primeiro, quando a gente fala governo, quando eu abri a contextualização assim, da oportunidade pela primeira vez assim nesses últimos anos de discutir política de Estado, né, e não política de governo X ou Y, etc. Né? Isso ficou muito evidente nessas necessidades. A gente ainda está realmente em construção. E vou citar só um exemplo. Com essa ausência de indicadores diagnósticos mais precisos, né, eu acho que necessitava buscar isso. Como isso não estava organizado nacionalmente, o próprio Ministério tem poucos, né? Você tem uma pesquisa da FEComércio, 2008, aí tem coisas fragmentadas, não se tem coisas muito organizadas esses dados. Né? Então vamos atrás
do que temos, né? Do que se investe, né? Lógico. E aí chegamos a um dado que pode não ser algo muito gigante, mas é considerável. Então chegamos a um investimento em 4 anos, mais ou menos 2013, foi o recorte que eu fiz, para cá investimento para a sociedade civil em editais, né, em oportunidade, misturando aí 5 milhões do incentivo fiscal da Djalma Arena, estou falando do município, com o FIC, 1.300.000 do FIC, aí os editais fragmentados, no ano de 2014 teve um bom número de editais, 18 a 21 editais. Dentro dessa política chegamos a um patamar de 15 a 17 milhões de investimentos direto na sociedade civil, gerido pela sociedade civil. Eu digo aí, os empreendedores culturais não assumidos, mas na prática, né, que investem, né, porque tem... Isso no Estado? No município. No município. Né, no período 2013, 2016, isso é real. Você pode abrir o Diário Oficial que você encontra esses dados. Então você tem aí projetos culturais, proponentes, né, de projetos, artistas, né, produtores, apresentando propostas. E aí falta uma coisa interessante, que até a gente discutiu lá atrás um pouco, e essa percepção, para onde é que está indo esses investimentos, o resultado, o impacto desse investimento. Nós precisaríamos aí de uma avaliação mais precisa de cada proposta, né, se resultou realmente, se conseguiram atingir as metas, né, e o que impacto ocorreu com esse investimento, e de que maneira a sociedade civil aí, representada pelas diferentes categorias de produtores, artistas, agentes como um todo, técnicos, de que maneira eles fizeram chegaram a essa necessidade daquela oficina, daquele festival, que resultado essa produção toda tem. Então, essa dinâmica, por isso que eu digo que é um processo, essa dinâmica é realmente um pouquinho mais lenta nesse contexto. Assim. É lógico que se você não tem ainda a verba do poder público, você pega teu celular, você filma. A tua energia, a tua proatividade vai fazer com que você se mexa, né? Você tem os MCs lá da Zona Norte produzindo a música deles com 35 mil acessos no YouTube, etc, etc, que não passa nem pela porta de nenhum poder público, né? E aí chama a atenção e a gente vê a necessidade desses recortes, né? O que fazer com isso, né? Já que o início não foi através de investimento público, mas é necessário que a gente analise cada processo. Obviamente, o Estado como um todo, a máquina pública, ela é burocrática, ela vem desse contexto histórico, né? Já é um processo um pouquinho difícil, né, para o artista ou para esses produtores, principalmente com a oportunidade de acesso que você tem hoje, a facilidade, essa rapidez com que cria, né? E é necessário, sim, que a máquina se modernize, encontre soluções para que tudo isso possa andar de maneira mais rápida. Eu concordo plenamente com você. Mas é necessário também que o diálogo permaneça e que ele se fortaleça, porque a gente precisa assumir com mais seriedade, com mais compromisso, né, que esses investimentos realmente são investimentos que a sociedade permite, né, que se faça. Então, assim, resumindo, eu acho que a gente precisa compreender através de dados concretos. Eu acho que cada proponente que teve acesso a esses recursos precisa avaliar realmente até onde conseguiu realmente chegar nos seus objetivos, né, daquilo. Se o município, ou o Estado, ou a União conseguiu, de fato, dar as condições para que isso aconteça, e compreender o contexto histórico mesmo, assim, que a máquina pública, eu acho que a intenção não é né, que ela fique estática, parada, é acompanhar o mais rápido possível a velocidade, né, com que se transforma hoje a sociedade, com que ela percebe realmente as coisas. Eu chamo a atenção para isso porque eu me lembrei, eu trouxe até esses dados aí, que isso foi um impacto mesmo. A gente não dimensionava, né, essa fragmentação toda, porque quando a gente discute políticas culturais ou políticas
públicas, na verdade a gente realmente precisa tê-las de maneira mais planejada, seja a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, política de Estado. Por isso que os planos municipais são instrumentos, né, de gestão interessantíssimos, porque prevê 10 anos, né, assim, passa de uma gestão para outra, garante uma continuidade, norteia o que um gestor pode realmente fazer. E se ele souber aproveitar, ele vai olhar ali e vai dizer, não, eu posso contribuir com 10% dessa meta, dessa necessidade, através dessas ações aqui, e fazer um plano de gestão consistente e aí realmente fazer acontecer alguma coisa em relação a essas demandas. Eu acho que a gente precisa realmente fazer uso desses novos processos e contribuir para que o poder público possa, sim, certo, se modernizar, sugerindo, tá, cada vez mais, tá, alternativas para esses fins. Perfeito, José Nilton. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta continuando a discussão sobre políticas públicas de cultura em Natal e no Rio Grande do Norte. Até daqui a pouco.